eu não sei nem por onde começar. Se eu não me engano, era final de 2019, quando eu e a minha irmã, a gente trabalha junta. A gente tava planejando a Empório Femingos, a nossa loja de materiais criativos, e a gente tava planejando o que a gente ia fazer ao longo do ano. E eu lembro que a gente falou, cara, agora é a hora de sonhar grande. Mesmo que a gente não consiga, a gente precisa pôr no papel pra quem sabe um dia tornar realidade. E daí a gente começou a viajar e tal, beleza, queria fazer mais livro de recortes e tudo isso planejando pra 2020, né, antes de tudo. Mas eu lembro que na época a gente ficou tipo, cara, um livro. Daí, será que é possível? Não sei, não importa, só coloca aí. Daí, como já tava muito em cima, a gente passou 2021. Então, se eu não me engano, era a única coisa que tava escrita em 2021, o resto tudo era 2020. Mas o livro a gente pensou, não, precisa de mais calma, isso demora. E a gente jogou lá e esqueceu, e realmente foi viver a nossa vida. Daí depois disso surgiu o nosso podcast, que era um assunto de criatividade muito mais profundo do que às vezes eu consigo trazer aqui no canal. Era eu conversando com a minha irmã, então tinha sido a primeira vez que a gente tinha criado conteúdo junto, nós duas mesmo, porque antes só eu cuidava disso. E depois a gente fez um curso durante, né, todo esse momento em casa, porque de fato a gente sentia que as pessoas queriam aprender mais sobre criatividade e como tirar as ideias do papel. Então esse curso era bem focado nisso. E foi uma super trabalheira pra montar esse conteúdo, aquela coisa toda, mas era isso, a gente viveu nossa vida e era isso que foi acontecendo. Até que, eu acredito que foi no final de 2020, eu não tenho certeza, a gente recebeu um e-mail. A gente recebeu um e-mail de uma editora, a Planeta, falando sobre a possibilidade da gente fazer um livro. E a gente tinha esse sonho, como eu mencionei, mas era uma coisa assim, sabe, jogada pro universo. E a gente falou, cara, essa podia ser a oportunidade, mas não vamos ficar muito animada ainda, porque pode ser que não dê certo, que muitas vezes acontece. Quem tinha nos mandado o e-mail era a Clarissa, da editora Planeta, que veio a se tornar então realmente nossa editora. A gente teve uma conversa com ela e de cara a gente simpatizou tanto, a gente ficou tipo, meu Deus, ela é igual a gente. Muita coisa tem que acontecer pra de fato criar um livro, mas o fato é de que em abril de 2021 a gente assinou um contrato. E eu tenho um vídeo, a gente tava no meio de uma trilha quando a gente recebeu o contrato de volta deles, agora assinado por eles, pela editora Planeta, e daí era oficial, não tinha volta, nós seríamos autoras de um livro. Contrato assinado! Eu não sei se eu tava filmando. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu ilustrei esse livro, mas eu achei que seria legal contar um pouquinho do processo da escrita, que foi o grande trabalho, que assim também se conecta com as ilustrações que vocês vão ver. Então eu filmei em julho, eu fazendo essas ilustrações que vocês vão ver daqui a pouco, porque foi assim, foi uma loucura pra escrever esse livro, porque a gente tinha que terminar em junho pra poder ele lançar em outubro. Tudo isso porque eu queria muito que o livro estivesse pronto pro Natal. Então, pra estar nas prateleiras em dezembro, a gente precisava lançar em outubro. Enfim, foi uma loucura. Vocês viram algumas partes do processo. Eu fiz um vídeo aqui contando como eu escrevo de uma forma terapêutica. E daí, nesse vídeo, no final, eu fiquei muito emocionada porque eu contava pra vocês que eu tava escrevendo um livro. Tem o vídeo da Tiny House, porque eu e a minha irmã, a gente foi pra essa Tiny House, cada uma tinha uma, e a gente ficou escrevendo lá intensamente. Eu lembro, cara, de muita dor nas costas escrevendo esse livro. Nada é por acaso, a gente conseguiu escrever esse livro de uma forma muito fluida porque ele começou baseado no nosso curso. Então a gente partiu daquele conteúdo que já estava pronto, né, que a gente já tinha estudado, mas ele ganhou vida e foi muito além. Então, depois de muitas palavras e muitas edições e muitas frases cortadas e reescritas e uma mistura e uma bagunça, de fato, conseguimos, em 21 de junho, terminar de escrever o livro. E temos um vídeo disso também. Como vocês podem ver, foi um momento muito emocionante pra gente, porque com certeza tivemos momentos de insegurança no caminho, de cara, será que isso vai dar certo? Será que isso vai ficar bom? Mas como o livro é sobre criatividade, se chama Despertar Criativo, o caminho para criar sua própria vida, a gente fala muito sobre autoestima, sobre perfeccionismo, sobre como vencer os obstáculos no caminho de um processo criativo. Então, assim, toda vez que a gente caía numa dessas furadas, a gente tava literalmente escrevendo sobre como superar aquilo. Então foi isso
isso que com certeza me salvou e deixou esse processo muito mais leve, porque eu era obrigada a seguir meus próprios conselhos, então funcionou muito. Sou a prova viva de que meu livro funciona. Então o livro foi para revisão, para diagramação, essas coisas que a editora faz e trabalha em cima dele. Então chegou o meu momento de ilustrar. A gente já tinha combinado lá no contrato desde o começo que eu ia fazer alguns desenhos para esse livro, porque afinal de contas eu sou conhecida por isso aqui na internet. Eu queria dar estoque, mas também meu desenho é algo que me deixa muito insegura. Eu não sei porque, pra mim é mais difícil ilustrar do que escrever, sendo que em teoria eu faço muito mais ilustração há muito mais tempo, quero dizer, mas não sei, pra mim a escrita é uma coisa que ela flui assim, e durante o processo do livro eu ganhei muita confiança nela, eu realmente gostei da voz que eu achei em mim. E minha ilustração às vezes pega ali no ponto do perfeccionismo, que pode ser muito estressante, mas eu falei, não, eu vou fazer o que eu falei no livro e eu vou só terminar. Então foi até bom, de certa forma, que o prazo tava tão em cima, porque eu fui obrigada a correr e fazer essas ilustrações sem olhar pra trás. Vocês vão ver isso, sejam bem-vindos, vamos voltar ao passado e agora estamos em julho de 2021. Eu espero que pelo menos um de vocês tenha sentido falta dos vídeos desenhando, porque é isso que faremos hoje. Eu tinha várias ideias e daí eu tive que jogar tudo fora, porque hoje é o prazo final para terminar as ilustrações do meu livro. Super tranquilo. Momento para exaltar o broche do dia. Eu fiz muitos. Essa é a minha coleção por enquanto. E um da Disney. Por um motivo muito besta. Esses desenhos ficaram bem melhores que os outros, porque os outros eu tava fazendo com a caneta mais grossa, essa aqui é 07, inclusive é uma de gel, que eu achei muito boa. E essa é aquelas de nanquim mesmo, mais famosas, essa é uma 01. E eu tava sempre desenhando com essa nos outros desenhos, a maior parte, e esse aqui eu usava para uns detalhes. E agora eu comecei a usar mais essa e essa pros detalhes, e daí claro que ficou muito mais refinado. Porque por algum motivo, por mais que eu tenha menos tempo, eu acho que eu tô ficando mais relaxada e tô conseguindo, tipo, me concentrar melhor e tá ficando melhor os desenhos, tipo... Não faz sentido nenhum. Problemas tão fernandísticos. É que eu acho que eu tava meio que correndo demais, tava sem paciência. Então assim, ficaram bons os outros, mas com menos detalhes. E agora fazendo com essa, porque por algum motivo hoje eu estou com mais paciência, é isso, vocês já entenderam. Então agora eu vou ver o que eu vou fazer, se de fato tá muito diferente. Talvez eu refaça um ou outro. Uma coisa importante que eu tenho que ter em mente, eu amo que eu tô falando comigo e com vocês ao mesmo tempo, mas mais comigo, é que esses desenhos aqui, por exemplo, vão ser maiores. Então faz sentido ter mais detalhes. Antes eu não tava fazendo muito detalhe, porque eles iam ser muito pequenininhos no sumário. Então ia sumir tudo e virar um grande blob. Vamos continuar. Digo que detalhes são tudo, é porque detalhes são tudo. Olha a diferença. Antes, usando só a caneta grossa e depois, usando mais da fina e só depois a grossa. Pra vocês passou alguns segundos e para mim algumas horas. Acabei de jantar, agora está muito claro que eu vou terminar os desenhos hoje
E amanhã eu vou digitalizar tudo e enviar, mas tudo bem, porque ninguém me cobrou. E por aqui estamos assim. Eu refiz a bagagem antes e depois. Cada uma serve ao seu propósito. E eu tô amando como está ficando esse novelo. Vamos continuar. Tudo pra não dar muito spoiler, mas definitivamente esse poço foi um dos meus favoritos. E também esses aqui. Mal posso esperar. Esse aqui vocês vão ver bem no finalzinho do livro. Esse aqui tá na parte sobre hobbies. Sim, eu falo sobre hobbies no livro. E pensando seriamente em tatuar essa tesoura de tanto que eu gostei. Eu achei desenhos muito possíveis de tatuar, sabe? E deu tudo certo. Não foi um problema o prazo, também outras coisas atrasaram. Então no final deu tudo certo. Eu ainda tive que tirar esse tempo pra ir lá, escanear todos esses desenhos, jogar para o computador Illustrator. Eu vetorizei, fui arrumando algumas coisinhas que precisava. Mas em geral funcionou, graças a Deus. E agora vamos falar da capa. Então nós lançamos a capa do livro e com ele a pré-venda agora em outubro. A gente fez uma live no sábado que foi muito legal. E o mais surreal de tudo, vocês estão preparados? A gente foi para a lista de mais vendidos em todas as categorias da Amazon Brasil. A gente primeiro, eu lembro que quando eu acordei a gente estava em 17, mas já tinha estado em 15 enquanto eu dormia. Mas o fato é de que durante o dia foi indo e chegamos até a posição 13º na Amazon, o que é surreal. Gente, é uma lista de 100 livros, mas assim, existem milhares de livros na Amazon e a gente tava na posição 13, no número 13, isso é surreal. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que já apoiou essa ideia, que já comprou esse livro, porque como eu falei na live, é sobre a mensagem, sabe? Esse projeto é diferente de todos os outros que eu fiz. Esse é pra ganhar vida própria, ele não depende de mim, eu não quero que compre só quem me conhece, não é por mim, eu quero que compre pela mensagem que tem nele. Eu quero que esse livro chegue em quem precisa, em quem realmente acha que a vida podia ser um pouquinho mais, que anda muito entediado e frustrado, alguém que queria, sabe, desfrutar mais da vida, encontrar a própria voz e criar seu próprio caminho no mundo. Tudo dando certo, a pré-venda assim continuando indo bem, isso é super importante pra gente, a gente focou muito, falou sobre isso pra vocês, pra ser sincero, porque antigamente eu não entendia por que os autores fazem pré-vendas. Eu quero poder comprar e receber esse livro na minha casa amanhã, mas a pré-venda é muito importante pra gente como autoras, pra mostrar pras livrarias que, olha, esse livro aqui que tá sendo lançado tem público, tem valor, façam pedidos, coloque aí na vitrine de vocês que vale a pena, sabe? Então a gente tá batalhando muito nesse momento de pré-venda já, e depois, gente, desculpa, mas vocês vão me ouvir falar tanto desse livro, mas porque de fato é o que eu falei, eu quero que a mensagem corra ao mundo, sabe? Eu quero que alguém um dia esteja andando na livraria como eu fiz tantas vezes e olhe pra ele, leia a sinopse e, sabe, folheie as páginas e fale, cara, é isso que eu preciso. Porque eu li uma centena de livros de criatividade, foi assim que eu entrei nesse mundo e que eu me especializei, que eu entendi muito mais, que eu vi que a criatividade era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, que bastava eu acreditar nela e, enfim, realmente praticar. E, ao mesmo tempo, esses livros todos me confortaram em muitos sentidos, mas em outros sentidos também me deixaram perdida e podia ter algo mais, e é por isso que eu escrevi um livro. Porque sempre tem a sua visão de mundo, sabe? A gente fala sobre isso bastante, sobre autenticidade. Eu ficava, cara, mais um livro de criatividade? Eu já tenho outros, por que mais um? Porque nenhum deles é a minha visão, porque nenhum deles tem toda essa bagagem que eu fui juntando ao longo dos anos e que é um recorte muito específico, é o recorte da criatividade como estilo de vida. É muito sobre criatividade, autoestima e desenvolvimento pessoal, que nem sempre é uma coisa tão falada, então estou muito animada pra vocês lerem, sério, tipo, muito. Eu não acredito que é real ainda, entendeu? Não caiu minha ficha e até porque eu não tenho o livro em mãos ainda, como todo mundo, eu tenho que esperar, porque na pré-venda a gente só tem as imagens e depois vai imprimir todos ao mesmo tempo, né? Porque vai ser capa dura. Não tínhamos falado sobre isso ainda. Gente, vai ser capa dura. E dentro é impresso de outra coisa. É lindo. Gente, vocês
não estão preparados. Como, né, eu falo de design, eu sou designer, precisava ser um livro muito lindo, a gente sabia desde o começo que a gente queria isso, mas é difícil conseguir viabilizar o orçamento, manter o livro num custo bom para as pessoas, para que todo mundo realmente possa comprar, mas que fique um projeto gráfico bonito e, enfim, bem acabado. E a Planeta conseguiu juntar tudo, então a gente tem um preço super bom, gente, pré-venda, com capa dura, tipo, o livro tem acabamento, espero que vocês amem. Sou muito analógica, então tenho aqui impresso. A nossa pré-venda a gente tá dando um brinde, então é uma quantidade limitada, mas enfim, pra justamente poder impulsionar a pré-venda, que é um bilhete dourado. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa ideia de bilhete dourado. E mais que isso, ele é como se fosse uma passagem mesmo, e diz todos a bordo, porque esse livro é como se fosse uma grande jornada pelo processo criativo. E enfim, eu acho que a vida é uma jornada, então essa figura, essa imagem aparece muito no livro. Constante analogias, vocês vão ver, ou melhor, ler. Então aqui está a capa do livro em toda a sua glória, e não fui eu que fiz ela, muita gente perguntou. Quem fez foi Sila Costa Studio, ela foi contratada então pela nossa editora, ficou na mão deles. O que eu mandei, que eu posso mostrar pra vocês, é um mood board explicando o que eu imaginava, o que eu queria da capa do nosso livro, porque precisava ser algo uau, precisava ser lindo, e enfim, feito por uma profissional da área. Muita gente perguntou, Fê, por que você não fez? Mas gente, vamos com calma, eu tinha acabado de escrever um livro e ilustrado um livro, e de fato, além de eu precisar dessa ajuda, eu queria uma profissional na área realmente pra fazer isso. Então a editora se encarregou e fez uma escolha maravilhosa, deu tudo certo, ficou lindo, ficou... Nossa, a cara da Empório, a cara Femingus, o espírito Femingus é esse. E ainda combina, enfim, com a mensagem do livro e tudo mais. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Vocês podem pausar pra dar uma olhada, mas basicamente o que eu pedi é que tivesse um ar vintage, que a gente sempre usa na nossa marca. Eu queria que parecesse um clássico, mesmo sendo um livro novo, então eu queria que tivesse esse espírito. A gente tem essa coisa do criativo, então a gente trabalha com cores, mas sempre de uma forma que não pareça muito infantil. Tem o lúdico, mas enfim, é um criativo bom gosto, refinado, na minha humilde opinião. Eu não vou mostrar muito pra não dar muitos spoilers, mas basicamente, aqui é uma metade. O sumário é um mapa, então com algumas ilustrações que eu fiz, porque de novo, o processo criativo é uma jornada. Então vocês vão encontrar algumas ilustrações espalhadas pelo livro em momentos específicos. Tem algumas páginas também com algumas frases destacadas que a gente achou que seria legal dar, assim, um momento para absorvê-las. Então nessa página, por exemplo, tem o poço de ideias. E enfim, eu mal posso esperar para vocês estarem lendo o livro e se deparando com as ilustrações que vocês viram aqui nesse vídeo, e daí tudo vai fazer sentido. As coisas que eu tô desenhando vão fazer bem mais sentido, vocês vão ficar tipo, eu vi isso sendo feito. E enfim, eu realmente criei o livro que eu queria ler junto com a minha irmã. Eu fui pensando, sabe, o que eu gosto, o que eu não gosto, o toque da página, a aparência, a sensação de você abrir um livro novo, de você ver uma cor diferente por dentro, de você estar folheando e ver diferentes diagramações e o texto mudar. Então eu queria que fosse criativo não só no conteúdo, como na forma também. Enfim, design diz muito, e eu acredito nisso, então levamos isso em consideração também. Eu gosto daquelas ilustrações pontuais nos livros, sabe? Que dá só tipo um charme, aquela coisa bem vintage, parecendo ilustrações antigas. Essa também foi a minha vibe, tudo feito à mão, então pra ficar realmente com a sensação de traço de feito à mão, porque foi. Em breve o Despertar Criativo estará então em nossas casas, principalmente pra quem comprou na pré-venda, vai chegar antes. Sim, eu comprei meu próprio livro. Eu vou ganhar ele, mas eu comprei um também porque eu sou emocionada. Em breve ele estará bem aqui, junto com todos os outros, o que é bizarro. Meu livro vai estar junto, sabe, com tipo Harry Potter na minha prateleira. Inclusive, quando estava na lista da Amazon, ultrapassou Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi bizarro. Foi um momento assim, tipo, como assim? Harry Potter foi, eu já falei isso, eu acho, foi o livro que me introduziu pro universo da literatura. Tipo, todos que eu li vieram depois de Harry Potter, porque ele realmente me fez gostar desse mundo e, enfim, me ensinou o maravilhoso mundo da leitura e esse mundo mágico da imaginação e de viver histórias. Então,
Gente, eu não tô acreditando, vocês notaram, né? Se você ficou curioso ou curiosa pra saber mais sobre o livro, eu vou deixar o link aqui da live que eu fiz com a minha irmã, e lá a gente falou bem mais, a gente contou, eu li a primeira página do livro, inclusive. Mas se o livro já te conquistou, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você encomendar o seu, então, na pré-venda, que assim você ganha um brinde exclusivo. A gente tá vendendo essa promoção tanto na Amazon quanto nas livrarias Curitibas no site, então eu vou deixar aqui embaixo. É muito louco terminar um projeto desse tamanho, porque você simplesmente tem que entregar pro mundo. Eu não tenho como controlar se ele vai ser um sucesso ou não, a gente torce, a gente faz a nossa parte. Enfim, conto com vocês pra darem uma chance pra ele. Espero que vocês leiam, se vocês gostarem, que vocês compartilhem, porque de fato é sobre a mensagem. Enfim, muito, muito, muito obrigada por me apoiarem sempre, por estarem aqui. E eu realmente acredito que esse é o melhor trabalho que eu fiz até hoje, e eu espero que vocês concordem comigo, basicamente. De qualquer jeito, continuamos aqui no YouTube e o apoio de vocês é de fato muito importante pra mim. Não é só número, sabe? Eu sei que são pessoas, tirando o tempo delas pra deixar um comentário, pra falar comigo, e eu levo muito isso em consideração, então eu valorizo muito. Muito, muito, muito obrigada. Vejo vocês nos próximos vídeos. E sim, quando eu tiver o livro em mãos, eu vou fazer outros vídeos falando sobre eles. Realmente, eu vou estar aí falando sobre o despertar criativo durante um bom tempo. Mas não se preocupem, vai ter outros conteúdos no meio também. Beijo e até o próximo vídeo. Ok, eu vou compartilhar agora essa foto com vocês, só porque quem fica aqui no final, a gente é realmente, tipo, close friends. E assim, vocês não me conheceram até ver essa foto. Essa foto, ela é primordial, ela explica muito de por que eu sou quem eu sou, como eu sou. Tudo faz muito mais sentido, sabe? As peças se conectam, tudo, assim, o universo, entendeu? E assim, lamento, né, a existência dessa foto, porém também explica como cheguei aqui. Uma jovem autora, uma jovem escritora. Aqui vai a pior foto que eu tenho de mim.